Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Uma campanha de recuperação maravilhosa do Cruzeiro. E o Cruzeiro chegando aí em 27 pontos. Neste momento, na Série A do Campeonato Brasileiro, terminando o turno com 27 pontos, em uma campanha que o Arthur Jorge pegou de 4 pontos em 8 partidas, e a recuperação foi espetacular, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 11 jogos, e agora temos o retorno todo pela frente, começando no domingo, hein, com o Botafogo. E bora lá comprar ingressos, são 25 mil ingressos vendidos, e a expectativa aí é de um público, quem sabe, hein, chegando em 50 mil torcedores, e até por causa dos desfalques, o Cruzeiro vai precisar do apoio da Nação Azul. Inicialmente, uma previsão de público registrada em ata de 40 mil, mas isso pode mudar, a venda de ingressos segue, e bora lá, torcedor do Cruzeiro, porque é fundamental o apoio da Nação Azul no domingo diante da equipe do Botafogo. Temos ainda desdobramentos sobre tudo que aconteceu. Cruzeiro vai até a CBF. Primeiro, quer uma reunião com Sandro Meira Hit, com o pessoal da nova comissão de arbitragem. E aí o Cruzeiro trabalha com uma reclamação muito firme contra Flávio Rodrigues de Souza, árbitro que mais uma vez prejudicou o Cruzeiro. Impressionante o que acontece sempre que o Flávio Rodrigues de Souza está no apito e o Cruzeiro vai em busca dos seus direitos, trabalhando talvez até com um veto deste nome, para não apitar mais jogo do Cruzeiro, né? Todo jogo está envolvido, todo jogo é contra o Cruzeiro. O que esse cara está fazendo apitando o jogo do Cruzeiro? Então, esse é o primeiro ponto do desdobramento do jogo com o Internacional. Outro ponto, o Cruzeiro vai até o STJD para que o Vitor Gabriel fique afastado o mesmo tempo que o Gabriel Peck ficar afastado. Existe isso no Código Brasileiro de Justiça Desportiva e o Cruzeiro vai até a última instância para que o atleta do Internacional seja punido severamente pela entrada criminosa que ele deu no Gabriel Peck no jogo de ontem no Beira-Rio. Então, estão aí os desdobramentos desta gravidade que aconteceu com o Gabriel Peck. Por falar no Gabriel Peck, a informação que a gente tem é: o Peck passa o dia internado no hospital porque, como teve um corte profundo, atingindo até a artéria e por isso muito sangramento ontem, hoje ele passou o dia fazendo limpeza, tem que tomar antibiótico para que se afaste qualquer possibilidade de infecção. Então o atleta é monitorado o tempo inteiro e por isso ele passa aí no hospital e deve ficar até o final de semana, porque no final de semana o Cruzeiro já deve, os médicos, Dr. Sérgio Campolina e companhia, eles devem fazer já a cirurgia do Gabriel Peck por causa da fratura na tíbia. Você tem que fazer ali, acho que coloca haste, né, para ajudar na recuperação, para acelerar o processo. Não é uma lesão simples, e o que isso significa? Que o Peck vai ficar um bom tempo afastado. A informação que a gente tem é que a temporada não acaba para ele. Já é, de certa forma, um alívio. Mas o tempo exato de recuperação é somente após fazer todo o processo, finalizar a cirurgia, ver todos os detalhes desta fratura na tíbia, porque inicialmente até se descartou ali uma possibilidade de fratura. Só que hoje no raio-x, depois vem a tomografia, todos os detalhes da lesão foram avaliados e aí veio a fratura, que não está com o osso totalmente, vamos dizer, está aqui o osso, então tem a fratura aqui e aí não está um osso para fora, algo assim que chamaria mais atenção. Então, talvez por isso, a dificuldade ali inicialmente de se avaliar uma fratura. Mas, infelizmente, isso foi constatado e agora é aguardar. A informação
preliminar é que 3 meses, em torno disso, a recuperação. Antecipar mais do que isso seria um milagre. Então, antes de 2 meses, dificilmente ele volta. O que se imagina é um cenário aí de 3 meses afastado, que já é uma baixa importantíssima. Agosto voltaria só em outubro, final de outubro. Ou, dependendo, podendo ser um pouco mais. Então, é uma fratura que deixa uma baixa importantíssima no Cruzeiro, do principal reforço do Cruzeiro na temporada, nessa janela de meio do ano, que o Cruzeiro se comprometeu a fazer um investimento considerável, 12 milhões de dólares, para comprar o jogador junto ao Los Angeles Galaxy. E aí, sobre ir ao mercado. Num primeiro momento, todo mundo está preocupado ali, até em respeito ao jogador, pela lesão grave sofrida e tudo. Mas terá uma reunião de todo o departamento de futebol para se definir os próximos passos e aí ver o que o mercado pode oferecer, o que conseguiria em termos de reforço. Claro, dificilmente vai se fazer um investimento desse, mas o departamento de futebol vai conversar nesta sexta-feira, na Toca da Raposa 2, e aí tentar chegar ali em uma alternativa e ver o que é melhor. O Cruzeiro que não terá o Gabriel Peck no domingo contra o Botafogo, o Gerson e Matheus Pereira também desfalcam o time, suspensos pelo 3º cartão amarelo, e vamos ver nesta sexta-feira se Arroio e Kenji vão fazer algum trabalho com bola. São opções ofensivas e jogadores que ficaram fora aí do compromisso lá em Porto Alegre. Estão falando que o Zé Lucas é do Cruzeiro. É verídico, Samuel Venâncio? Então, Léo Campos, é do Cruzeiro somente quando assinar tudo, né? Trocar documentação, papelada pra cá, pra lá e tudo ser assinado. Mas, de fato, o Cruzeiro está muito próximo de um acordo para contratar o Zé Lucas, 18 anos aí, volante do Sport. É uma negociação aí que ela se arrastou alguns dias, teve o Flamengo na história e há pouco até uma apuração com o Vene Casagrande, setorista do Flamengo. O presidente do Sport, inclusive, vem a BH nesta sexta-feira. Essa informação até foi o nosso colega Everton Guimarães que trouxe, a gente confirmou e a gente avançou em outros termos. Cruzeiro e Zé Lucas aí já estavam muito próximos de acertar tudo, né? O projeto para o garoto, condições, como que o Cruzeiro pretende utilizá-lo. Então conversou com o Zé Lucas, com a família, e faltava ali uma aproximação maior com o esporte. Teve ida e vinda já nessa história, mas o Cruzeiro também, a última informação que eu tive é que manteve a proposta que fez lá atrás, de ser um valor fechado, fixo, por um percentual do esporte, deixando o esporte com um percentual também. Acho que o atleta tem outro percentual. Eles devem manter, porque todo mundo acredita que o Zé Lucas, pelo potencial que tem, ele, num futuro próximo, vai valer muito mais, né? E o Flamengo tinha uma ideia de comprar 20% inicialmente e depois, com metas, ir adquirindo um outro percentual. O Cruzeiro falou, eu compro um percentual já maior agora, se precisar, Pix à vista, e essa proposta o Sport entendeu como melhor, e por isso a negociação está próxima de ser fechada. O presidente do Sport vindo a Belo Horizonte, a não ser que ele mude algo assim e a conversa vá para outro rumo, que eu acho pouco provável, né? Conhecendo o Pedro Lourenço, que tem um trato aí muito fácil com todo mundo, né? Então, a expectativa é de que tudo se defina nesta sexta-feira, para que o jogador possa viajar, fazer os exames médicos e assinar contrato, mas de fato está próxima a contratação do jovem Zé Lucas. E pelo que a gente tem acompanhado, né, Rafa, das informações, o Samuel tem trazido aqui, a gente acompanha no Central da Toca, os outros colegas também, desse bastidor de que a proposta apresentada pelo Cruzeiro parece ser um projeto bom para todo mundo, né? Nesse momento atende a necessidade do esporte, a questão mais financeira,
a vitrine para o jogador também, porque o Cruzeiro está precisando de um primeiro volante. Tem o Romero, que é titular da posição, nesse momento não está ameaçado a perder a posição por questão técnica, muito pelo contrário, tem uma entrega muito importante, mas é essa questão de ter um jogador substituto que o Cruzeiro tem essa carência, essa lacuna. Então, deve ser aproveitado no Cruzeiro, deve ter essa vitrine e parece ficar bom para todo mundo, né? É um projeto esportivo para o atleta que parece ser bem interessante mesmo, porque ele vem para jogar na equipe profissional, e aí algumas outras propostas não eram nesse sentido, né? Era para uma contratação ainda visando o sub-20. E o Cruzeiro é um clube que tem se posicionado no mercado, feito um esforço, inclusive, esse ano para se posicionar frente ao mercado europeu, como uma equipe que tem bons jovens valores e que vende esses jovens valores para o mercado europeu. E aí o Zé Lucas, com a idade que ele tem e com a projeção que ele tem, a gente imagina que em algum momento exista um desejo por parte do atleta e do seu staff de ir ao futebol europeu. E aí você, tendo a possibilidade de dar um salto competitivo ainda dentro do Campeonato Brasileiro, porque hoje Cruzeiro e Sport estão em prateleiras diferentes esportivas, financeiras, enfim, do futebol brasileiro. Então ele daria um salto primeiro no futebol brasileiro para se firmar, para amadurecer algumas questões, aparar algumas arestas, seguir se desenvolvendo e ali na frente dar esse passo, esse salto a mais na carreira. Então, a gente vinha debatendo aqui, só que é aquilo, né? Pra gente o Cruzeiro é o melhor destino para toda qualquer pessoa. Para mim o Cruzeiro é o maior clube do mundo. Então, às vezes é difícil separar as coisas, mas mesmo tentando dar um passo para trás e ser bastante racional, a sensação que eu tenho é que o Cruzeiro está oferecendo um excelente projeto esportivo para o Zé Lucas. Aí é da parte do atleta e do staff, né, se interessarem ou não. Acho que o Cruzeiro também ofereceu, por exemplo, não comparando, mas um projeto esportivo muito interessante para o Wesley, que preferiu outra coisa para a vida dele, para a carreira dele. Tá tudo certo. Mas se o atleta tem esse interesse, eu acho que o Cruzeiro pode ser uma ótima casa para ele. E acho que ele pode ser muito fundamental para o Cruzeiro já agora. Eu sei que o Zé Lucas vai ser um jogador melhor daqui a um ano e meio e tudo mais. Mas hoje ele já pode ser fundamental para essa equipe e torcendo bastante para que tudo dê certo e em breve a gente possa estar tratando aqui realmente oficializado, anunciado pelo clube. Chega, treina, joga, aquela coisa toda, porque acho que pode nos ajudar demais. Como está avaliando essa contratação iminente aí, Cruzeiro perto de fechar esse negócio, Juan? Para mim é excelente, eu já comentei algumas vezes aqui, né? O Zé Lucas é um atleta que, quando ele surge, assim, né? Se eu fosse lembrar, né, desse lado meu torcedor, eu já ficava falando, às vezes com alguns amigos meus dessa contratação, mas até em tom de brincadeira, né? Eu imaginava ele realmente indo para fora direto, indo para um clube que disputa Champions League. Então, assim, eu acho que esse é o tipo de contratação que eu espero que aconteça, assim, no Cruzeiro, né? Se a gente for demorar no mercado, for ter dificuldade ali para encontrar alguém, mas que na hora que a gente consiga contratar, que seja esse tipo de contratação, né? De jogadores que, se forem jovens, né? Que sejam jovens promissores, né? Futuros selecionáveis, né? Eu vejo o Zé Lucas como um jogador de potencial enorme para fazer parte do próximo ciclo da seleção brasileira também, ou dos próximos ciclos, né? E aí, igual a Rafa falou, nessa questão de melhora, se a gente fizer esse exercício de pensar, o Zé Lucas já é um jogador que, jogando no esporte, ele já conseguiu performar com uma idade muito baixa e assim, querendo ou não, pela situação do esporte hoje, né, os companheiros que ele tem ali, eles não são tão bons quanto os do Cruzeiro, né? Então, esse atleta vindo para o Cruzeiro, podendo treinar com jogadores como o Gerson na posição ali, o Matheus Henrique, o Romero, o Lucas Silva e os outros de outras posições mais grandes jogadores ali, com certeza ele vai evoluir muito nos próximos anos, né? E ao mesmo tempo o movimento contrário, os jogadores do Cruzeiro também, podendo ter um jogador mais qualificado para fazer com que o treino ali seja mais disputado, vai todo mundo ganhar com isso, né? A gente ganha um volante ali que pode entrar, jogar como titular e nos ajudar, mas ele também pode ajudar outros atletas a conseguirem render mais dentro de campo. José Lucas Gomes da Silva, vendo a ficha dele aqui, é natural de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. 1,74 m,
ele completou 18 anos no dia 23 de março, então já fez 18 anos nesse ano, né, de 2026, ele que é de 23 de março de 2008. Falar do Cruzeiro, né, dia de muito, vamos falar um baque, né, um baque muito forte, né, para a diretoria do Cruzeiro, para a comissão técnica, para os próprios atletas, né, os companheiros que pouco tempo do PEC já na Toca da Raposa, é um cara que já foi ganhando o grupo, sabe? Com jeito, com a forma dele, e ele acabou tendo essa lesão, essa fratura confirmada na tíbia da perna esquerda, vai passar por cirurgia, mais um trabalho aí pro doutor Sérgio Campolina, o doutor vai fazer essa operação no Gabriel Peck para que ele possa se recuperar e voltar logo ao campo. Mas é um tempo aí considerável, né? Vamos colocar aí pelo menos, o Cruzeiro não fala de tempo, né, Pedro? Mas é um prazo aí de 4 meses, 5 meses. Vamos ver como é que vai ser essa recuperação do jogador. Isso varia muito de caso a caso, né? Tem ali na literatura médica vários casos, mas cada situação é de um jeito, né? Cada corpo reage de um jeito, cada cirurgia também é feita de uma determinada maneira, então não dá pra já falar, só no ano que vem que vai voltar, talvez volte até antes. Você lembra do Cássio, né? O Cássio, que é uma outra cirurgia, um outro caso, tem a ver com o joelho, uma lesão multiligamentar. Falávamos que era aí uma ideia de final de ano e o Cássio tá quase voltando, né? O Cássio tá, a cada dia que passa, melhor na recuperação dele na Toca da Raposa. Vamos torcer para que o jogador possa ainda mostrar serviço na temporada, mas foi uma entrada violenta, né? Uma entrada muito pesada, uma entrada desproporcional do Vitor Gabriel, que culminou aí com essa fratura do Gabriel Peck. Edu, você já falava no início, né, sobre o impacto que tem essa vitória para a campanha e sobre a campanha em si de recuperação que o Cruzeiro faz, especialmente desde a chegada do técnico Arthur Jorge. Em termos de atuação, o que a gente pode destacar do que foi o jogo de ontem? Nós vamos separar um espaço especial para analisar, né, essa entrada do Vitor Gabriel no Gabriel Peck, a lesão em si e o desfalque em si, daqui a pouco, no segundo tempo da TBB também. Mas tinha muita diversidade, a chuva, e o frio que já é natural nessa época do ano, ser mais forte ainda em Porto Alegre, ali à beira do Guaíba em especial, mas tornou o jogo muito brigado, Edu. Eu gostei do segundo tempo do Cruzeiro. Acho que o primeiro tempo, apesar da vitória, do gol do Cruzeiro, teve muita dificuldade do Cruzeiro sair jogando, superar a pressão da marcação alta do Internacional, gerou muitas oportunidades para o time gaúcho, e acho que o Cruzeiro teve mais sorte do que juízo na primeira etapa. Acho que aproveitou pouco o lado esquerdo do Inter, o direito do Cruzeiro. O Bernabé me parecia um pouco perdido naquela função ali de marcar numa segunda linha de 4, jogar como meia esquerda. E às vezes eles confundiam na marcação. Notei que o Fagner tinha um pouco mais de liberdade, aproveitou pouco. O próprio Peck talvez tenha aproveitado pouco. Também um jeito diferente do Cruzeiro de marcar, tendo apenas um volante entre as duas linhas de 4. Antes da parada para a Copa do Mundo, o Cruzeiro marcava com 2 volantes, com o Gerson e com o Romero, com o Matheus Pereira marcando mais acima, com o centroavante. Ontem, o Matheus Pereira se juntou a uma segunda linha de 4, apenas o Caio Jorge marcando lá em cima, o Matheus Henrique cuidando desse entre-linhas ali do Cruzeiro, é um jeito diferente. Foi um bom jogo do Matheus Henrique, achei que ele deu conta do recado. Para mim, o melhor jogador do Cruzeiro foi o Matheus Pereira. Mais um jogo, cara, o gol que o Matheus Pereira faz é de jogador diferente. É impressionante, né? A rapidez do raciocínio, a forma como ele ludibriou, enganou o adversário, dá um drible espetacular dentro da área, o atacante está bem protegido ali dentro, fez um golaço. Ali o Cruzeiro já controlava o jogo, depois da expulsão do Vitor Gabriel controlou ainda mais, flertou um pouco ali também com o perigo quando toma o gol no final, e aí toda jogada do Inter vira um perigo. Mas alguns pontos diferentes, táticos, que eu citei aqui. Gostei mais do segundo tempo do que do primeiro tempo, e bom jogo do Caio Jorge. Acho que o Cruzeiro tendo ter o Caio Jorge um pouco mais inteiro, tomara que o Caio Jorge não esteja mais com aquele problema de pubis, né? Convivendo com o problema de pubis que atrapalha mesmo o jogador. Se o Caio Jorge estiver bem fisicamente, ele é um reforço para o Cruzeiro no segundo semestre. Agora, o mais importante de tudo é o resultado. Você voltar de um período de 40 dias de pausa, ir a Porto Alegre e vencer o Inter, cara, é muito grande. E aí você dá um salto na tabela, vai para a 7ª colocação, já começa a brigar na tabela do Brasileiro por vaga na Libertadores. Você dá uma relaxada e uma tranquilizada maior para se preparar bem para o que vem pela frente. E quando eu falo o que vem pela frente, são as Copas, tanto do Brasil quanto a Libertadores, mas obviamente sem se desligar do Campeonato Brasileiro. Flávio Rodrigues de Souza, Edu, ele começa cedo a distribuir cartões amarelos, né, especialmente para o time do Cruzeiro.
E muita gente fala sobre o lance do Peck ele ter dado vantagem, né, no lance em que daria um cartão vermelho depois. Mas enfim, o Cruzeiro está muito na bronca também com a atuação do árbitro do jogo de ontem no Beira-Rio. Ô Pedro, vamos lá. A arbitragem brasileira é ruim? É. Novidade pra alguém? Não. Você esteve na Copa do Mundo, eu também, a gente fez muitos jogos. A gente precisa trazer pra discussão os jogadores. Na Copa do Mundo, os jogadores ajudam a arbitragem. Na Copa do Mundo, via de regra, é jogador não atrasar a cobrança de lateral. É jogador não reclamar de tudo. É jogador não fazer fita caído em campo. É goleiro não, após cada defesa, ficar caído no chão. É goleiro não demorar para bater tiro de meta. É jogador não demorar para bater lateral. As faltas que acontecem, menos reclamações, faltas cobradas mais rápido. Menos reclamações do banco de reserva. Quando volta o Campeonato Brasileiro, volta tudo, cara. É jogador ludibriando a arbitragem, tentando enganar o árbitro. É goleiro fazendo cera depois da defesa. É demora para bater tiro de meta, para bater lateral. É jogador que inventa falta, que reclama de tudo. Fica difícil para arbitragem. É por isso que quando um Wilton Pereira sai do Brasil para apitar, a gente fala, mas por que ele apita melhor a Libertadores e uma Copa do Mundo? Porque lá os atletas ajudam. Aqui jogador não ajuda. E eu não tô falando de jogador de Inter e Cruzeiro. Eu tô falando de jogador de Inter, de Cruzeiro e dos outros 18 times da Série A e da Série B e da Série C e por aí vai. A gente sempre vai falar de arbitragem, que eu repito, não é boa a arbitragem brasileira, mas ela fica ainda pior porque os jogadores brasileiros são malandros. Os jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, os sul-americanos, porque aí eu trago para conversa argentino, chileno, colombiano, são malandros. O que eles fazem aqui na América do Sul pelos seus clubes, eles não repetem na Copa do Mundo. Então os caras também não ajudam a arbitragem. Os nossos atletas não ajudam a algo que já não é legal. Nós vamos ficar aqui dando murro em ponta de faca. Emerson Pansieri, mais do Cruzeiro. Ô, Abílio, daqui a pouco, no segundo tempo, a gente vai falar mais sobre PEC, né? A gente vai destrinchar mais essa situação, o que acontece com o jogador. Eu falei desse prazo de recuperação porque ontem na nossa jornada esportiva era uma ideia e não tinha cirurgia, agora tem a cirurgia. Vamos trazer mais detalhes aí em relação ao Gabriel Peck, mas domingo tem jogo, né? E mais de 25 mil torcedores do Cruzeiro confirmados, casa cheia. Cruzeiro passa aquela previsão, né, pro Mineirão. Lá tem o nosso Thiago Nogueira. Ele até mandou mais cedo no grupo da imprensa que a previsão do Cruzeiro é de 40 mil torcedores. E vai ser realmente casa cheia. Jogo 4 horas da tarde, Botafogo, a turma tá animada. E o Cruzeiro não tem o Gerson e não tem o Matheus Pereira. E não tem o Peck. Ou seja, é realmente uma dor de cabeça pro técnico Arthur Jorge, perdendo essa turma toda. Ontem o Flávio também não aliviou, né? Fagner amarelado, Jonathan Jesus amarelado, Matheus Henrique amarelado, Gerson amarelado, Matheus Pereira amarelado, Lucas Silva amarelado. E aí o Arthur Jorge vai ter que mexer no time de forma forçada para esse compromisso de domingo. É a segunda do Matheus Pereira no Brasileiro? Segunda suspensão, né? Ontem ele tomou um cartão totalmente evitável, que foi por reclamação. É isso que eu ia falar. Quando você troca uma falta por um cartão, uma necessidade, como aconteceram alguns lances, o Carboneiro, desses cartões aí, metade foi ele que conseguiu, né? Não é rápido. Fez um grande jogo o Carboneiro. Pra mim foi o melhor jogador em campo, ontem no Beira-Rio. Mas quando você troca um amarelo pra fazer uma falta, ok, cara, agora por reclamação, é o que eu falei agora há pouco. O jogador brasileiro, ele não ajuda a arbitragem também. E aí você tá pendurado, sabe que você tá pendurado, que você pode ficar fora do próximo jogo. E vem o terceiro cartão por conta de uma reclamação, sinceramente, não dá. E no caso do Matheus Pereira, isso acabou atrapalhando e ele tá fora. E ele não tem substituto à altura, tá? Porque o Pansieri trouxe aí os outros desfalques, o Gerson tá fora, acho que ele mantém o Matheus Henrique, né, Pansieri, e volta o Romero. Sim. Então você já tem mais ou menos uma solução. Claro que o Gerson é muito mais jogador, mas você pode dar uma sequência pro Mateuzinho, é bom pra ele. E você traz o Romero de volta. Agora, para do Matheus Pereira, você poderia ter o Gerson. Mas você perdeu o Gerson também. Foram 9 amarelos ontem. 9 amarelos. É bastante. Bastante amarelo. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!